Tô pensando aqui, talvez esse tema seria: é possível introduzir ou trabalhar com abordagem Pickler em nenéns muito pequenininhos? Quais seriam as possibilidades, né? Nenéns com poucas semanas ou meses de vida, assim, né? Ou se a gente realmente só começaria a pensar na abordagem Pickler a partir dos 3 meses? E aí, como que seriam os primeiros passos? Eu acho que, enfim, é focado nesse bebê bem pequenininho. O, o meu principal interesse é agora e o que talvez fosse um tema, se você achar interessante. Mariana, a gente estava se falando um pouquinho no Instagram, né? Eu estava dividindo um pouco do período de adaptação da minha filha e estava procurando uma mãe para fazer uma live comigo. E aí você falou: eu quero conversar com você. E aí eu entrei em contato, né, a gente começou a conversar um pouquinho mais e a gente foi entendendo que você está com esse desejo sim de conversar, mas não necessariamente o período de adaptação. Eu acho que a minha dúvida era qual a idade do seu filho, né, você já está adaptando e tudo mais. Uhum. Então, você pode contar um pouquinho qual é a sua questão do momento, aí a gente conversa sobre as suas dúvidas. Eu fiquei tão animada a hora que eu via o seu stories lá falando alguma mãe interessada em conversar, que só depois eu fui ver que o assunto era adaptação. Eu já estava assim, tô com muita vontade mesmo de conversar com alguém que tem essa experiência, essa vivência, né, da abordagem Pickler, porque estou muito interessada na abordagem. O Chico, meu filho, nasceu dia 2 de janeiro, enfim, o dia que a gente está gravando hoje, ele tem 6 para 7 semanas. É muito pequenininho, né? Sim. E aí já vão surgindo as dúvidas assim, o que que será que eu consigo aplicar ou não? O que que eu fiz? Eu estou lendo um livro sobre abordagem Pickler e vejo umas lives. Eu participei do seu curso com a Graziella, estou fazendo um curso com a Janu Cristina, assim, então eu estou tendo acesso a algumas, né, informações e tudo mais, mas agora que eu estou com o neném no colo é que vem a questão, tá, Sim. e como é que faz, né? E especialmente porque ele é muito pequenininho, então ainda não é hora, por exemplo, de introduzir os brinquedinhos ou de colocar no chão. Eu acho que não, eu até coloco. Tem hora que a gente coloca ele na cama, coloca um móvel pertinho, ele fica olhando. Interessante, Patrícia, é o seguinte: do que eu entrei em contato com você para hoje, vamos supor, de 10 dias atrás para agora, ele já é outro bebê. É muito Uhum, legal, né? Já fixa mais o olhar, já está sorrindo, já está começando a se interessar pelo ambiente, então está muito rápido, assim. uhum, uhum. Então eu vejo que talvez ele já possa até introduzir algumas formas dele interagir com o ambiente, mas o que eu fico observando é que nesse momento a gente ainda manipula muito o corpinho dele, né? Ainda é muito assim, tudo é a gente que faz, a gente que coloca no peito, coloca para rotar, coloca para trocar, coloca para dormir. Sim, E aí, totalmente como é que eu dependente, né. É. é, então assim, como é que eu começo, né? Como é que a gente pode começar a trazer o olhar hitleriano para Sim, a criação do nosso bebê? Acho que foi esse o ponto de partida para eu querer conversar com você. sim, eu acho que tem muita coisa que já que que é a essência, que a abordagem empírica ela começa antes do bebê nascer e quando ele nasce, já tem muita coisa que a gente pode fazer ou não fazer, né, com o bebê, para o bebê. Mas uma coisa que eu acharia interessante, porque eu não sei as pessoas que estão assistindo, se você poderia. Você é relativamente nova na abordagem, mas já fez alguns cursos, já está lendo livro, já está um pouco introduzida, né, e muita gente nunca ouviu falar o que é abordagem Pickler. Se você com o que você entendeu e estudou hoje, como que você iria definir, assim, o que que é abordagem Pickler para você? Se você puder falar isso, que eu acho muito legal, porque como eu já estou há tanto tempo, muita coisa é tão óbvia, eu acho também que é tão simples, mas tão complexo e profundo que a gente fica tem uma dificuldade de explicar, né. Então eu gostaria de se você conseguir, assim, em algumas palavras, falar o Tá. que que você entende, qual que é a essência para você da abordagem. Eu já me deparei com essa dificuldade, assim, que a hora que eu leio o material, é o que você falou, é tão óbvio no sentido, assim, faz tanto sentido, você fala, mas a hora que eu vou explicar para as pessoas, as palavras fogem, assim, não estou achando Sim. fácil transmitir o pouco que eu estou aprendendo.
Mas o que rolou para mim foi o seguinte: eu tenho um primo, o Gabriel, que é casado com a Renata, e eles têm 2 filhos, e eles criaram, os filhos hoje são adolescentes, mas eles conduziram a criação dos filhos de um jeito que para mim fez muito sentido. Eu achei aquilo muito bonito, muito interessante, muito Uhum, respeitoso, sempre admirei. E agora que quando eu estava grávida, eu encontrei a Renata, ela falou: "Você tá ligada em Pickler, né?" "O quem? Não, o quê?" Ela falou: "Não, então lê este livro e hum, pronto, e aham. vai", assim, sabe. Inclusive o livro foi esse aqui, ó, que nem é da própria Anne Pickler, mas é esse Ah, aqui. olha, que coisa interessante. Esse final de semana eu estava no Instituto Pickler e uma professora Pickler estava falando: "Se alguém pedir para você uma recomendação de um livro que fala espanhol, recomende esse livro". Eu não conheço ele ainda, mas é exatamente a primeira vez que eu vi faz 2 dias esse livro. Ó, e tem ele em português, mas eu não achei nem sebo, nem nada para comprar em português, aí por isso que eu Olha, comprei que em legal. espanhol. Uhum, Mas ela falou: "Lê esse livro e vai, assim, tá tudo certo". Mas é sobre, abordagem Pickler, né, esse livro. E e foi assim que surgiu meu interesse. E anos atrás, quando a Renata e o Gabriel começaram a criar os filhos deles, então tem uns 13, 14 anos isso, eu lembro da Renata não me falar esse nome Pickler, mas me falar uns conceitinhos que para mim ficaram muito uhum, forte, que é essa questão da autonomia do bebê. E uma coisa que ficou muito forte é de estimular menos. uhum, Você não ficar o dia inteiro chacoalhando uma coisa na cara do bebê, chamando atenção, você interferir menos, invadir menos a uhum, experiência do bebê. Isso para mim fez muito sentido. uhum, E aí, desde então, às vezes eu observo e falo: nossa, o bebê está ali em paz, e os adultos carentes estão querendo obter a atenção do bebê a todo custo, e comecei a uhum, achar isso muito invasivo. Então, quando a Renata trouxe o nome Pickler associada a esse olhar que ela me ofereceu lá atrás, eu acho que para mim é um pouco isso que ficou, é a gente uhum, não só confiar, mas a gente ver que existe um sujeito sim, ali, desde da mais tenra idade, né? E da gente confiar na habilidade desse sujeito de conduzir seu próprio desenvolvimento em grande medida, né? Que a gente tem que oferecer, às vezes, menos mesmo. Mas o que a gente oferece, oferecer com conhecimento, com uhum, consciência. Então, essa coisa de preparar o espaço uhum, para que o bebê possa conduzir seu desenvolvimento, oferecer muita atenção e muito carinho na hora dos cuidados, e no uhum. restante deixar ele mais livre. Eu acho que é um pouco isso que eu entendi da coisa toda, assim. Sim, mas é É. interessante, né, porque quando a gente começa a ver o bebê como capaz e como sujeito, a gente acaba observando esse adulto de uma maneira diferente, né. A gente muda, a gente acaba vendo pelos olhos do bebê, não sei, é assim que eu me sinto. Depois que eu comecei a observar muito no instituto, eu começava a ver os adultos diferentes, porque parecia que eu estava vendo pelos olhos do bebê e não fazia sentido, né. Então, você já teve uma mudança de olhar aí até antes da maternidade, e já estava sensibilizada pelo que eu vi, né, para o bebê, então mas agora com o nosso bebê, né, quando é o nosso bebê, e É. agora? Que faz, que não faz? É. Só um parêntese, Patrícia, eu passei até a me posicionar, a partir dessas palavras da Renata lá atrás, como uma possibilidade de espaço para os bebês das pessoas ao meu redor quando estavam comigo. Não sei se isso é meio prepotente da minha forma de pensar. Mas às vezes eu via os bebês tão mega estimulados que a hora que eles estavam brincando comigo, justamente eu me afastava, deixava o bebê ali, quando ele precisava de alguma coisa, ele buscava meu olhar, eu estava ali, mas eu não estava forçando Uhum. uma interação. Aí eu achei isso tão bom para mim, e me pareceu que era bom para os bebês também, que eu falei: ah, acho que tá. Então, você já falou um pouquinho dos momentos de cuidado, né, que são nos momentos como que a gente está com esse bebê em casa, né? O que que o bebê recebe da gente e como a gente pode estar com esse bebê. Então, assim, os momentos de cuidado, eu não sei como vocês fazem eles, talvez você pode contar um pouquinho como é os momentos de cuidado, e a partir da experiência de vocês e realidade, a gente pode aprofundar um pouco mais, porque eu acho que os momentos de cuidado acabam sendo a base de todo o resto que está acontecendo agora ou vai acontecer depois também, né. Tá.
Então, é a troca de fralda, o banho e o mamar, né? Eu acho que é basicamente isso. A troca de fralda, a gente está usando as fraldinhas ecológicas, não sei se isso faz qualquer diferença ou não, mas aí tem bota no trocador, que fica em cima da cômoda, aí vai, prepara a fraldinha, coloca, aí às vezes eu já, acho que aí já tem umas chaves, assim, né, de como que, e aí são dúvidas mesmo, como que a gente manipula esse corpinho do bebê do jeito mais respeitoso possível. Então, a gente está evitando pegar na perna e levantar a perna para cima, Uhum. e dar uma giradinha e tal, mas eu não sei se tem outras coisas que a gente pode se atentar. Agora que ele está começando a olhar para a gente consegue ir conversando. Olha, Chico, agora eu vou te girar porque eu vou botar fraldinha, agora eu Sim, vou levantar seu bracinho. Mas no começo o bebê não dá, né? Às vezes ele está com o olho fechado. sim, sim. Uma vez uma mãe falou: "Ah, falaram para mim que eu tenho que conversar sempre na hora da troca de fraldas e tudo", então eu estava de noite querendo conversar com o meu bebê e tudo, e na verdade, assim, eu não sei como que foi passada a mensagem, como a mãe entendeu, né, mas, eh, a gente não pode entender a abordagem como é assim que faz e assim que a gente tem que sentir, né, e trocar uma fralda de noite, trocar uma fralda de dia é completamente diferente. E também a mãe e a educadora são 2 coisas também diferentes, né, então assim, se é uma troca que você está muito cansada, está tudo escuro, você não quer acordar o bebê, talvez a sua mão vai ser uma mão que vai acolher, que vai estar, com carinho pegando esse bebê, mas talvez não vai precisar de falar tudo, explicar tudo para esse bebê, porque esse bebê vai continuar dormindo e você também, né. E eu fico pensando, né, como que é importante a gente estar sentindo ali o momento e sentindo a criança, a gente, para poder realmente, fazer sentido no momento que a gente está com o bebê, né, porque de noite realmente É, vai ser uma troca de fralda talvez diferente, ou mesmo num momento que você tenha pouco tempo para sair de casa, que às vezes a gente tem pressa, né. Então, a gente vai ter os momentos, mas a essência da troca de fralda, sim, vocês estão fazendo é muito legal, assim, conversar com o bebê, porque muita gente já me falou: "Mas por que que eu vou conversar? Ele não me entende ainda, o que que eu vou falar?" Porque é muito comum a gente ver uma troca de fralda que não tem diálogo nenhum, não tem troca mesmo com crianças mais velhas, né. Então, a Amy Pickler sempre falou: "Conversa com esse bebê, espera um pouquinho, você avisa, né: 'Olha, a gente vai te virar', dá um momento de espera", porque são nesses momentos que o bebê vai ter a chance de responder, né. Pode ser que ele responda, o músculo relaxou um pouco, pode ser que é um olhar, pode ser que ele vai tentar virar, que ele vai dar o pezinho. Então nessa conversa que a gente está tendo com ele, a gente está o tempo todo atento a que tipo de resposta esse bebê está dando. E ele mesmo antes de entender as palavras, ele já vai entender que a gente está falando com ele, que a gente está querendo alguma coisa dele, ele já vai ter a possibilidade de estar respondendo do jeito dele. isso que você trouxe me suscitou uma dúvida que é a seguinte: eu me considero uma pessoa um pouco mais silenciosa. Uhum, Então tem hora que eu me vejo meio forçando um pouco minha natureza para estar falando com ele, porque é para falar. uhum, Mas que eu, se eu estivesse fazendo totalmente do meu jeito, acho que muita coisa eu faria em silêncio, uhum, olhando no olho e tal, mas assim, às vezes a coisa de ficar por exemplo, o Chico bate altos papos com o pai. O uhum. pai é mega inspirado, conta história, inventa, explica e fala coisa que ele está lendo no jornal. E o Chico fica atento, fica interessado. A avó também adora conversar. Já eu sou mais silenciosa. Aí eu fico me perguntando assim, é mesmo importante, então, conversar, né? Assim, não é que eu quero ficar 100% em silêncio, mas é importante, então, eu trazer, né, um pouco de conversa. Assim, por exemplo, na hora da fralda, falar um pouquinho, seria importante Então, eu sim. acho que a fala, ela já começa bem antes da fralda, porque, assim, no momento que a gente vai pegar o neném, que a gente quer trocar a fralda, então você vai falar, você está chegando perto do neném, por exemplo, no meu caso é a Vitória, né: "Vitória, eu vou pegar você que eu vi que está precisando de trocar a fralda". Então, assim, é chegar perto desse bebê, avisar o que que vai acontecer. E acaba que no começo realmente é um pouco estranho, porque eles ainda não respondem, né, a gente ainda está se conhecendo e tudo, mas uma hora fica natural. Mas, assim, no caso de avisar: "A mamãe está chegando", né, eu ainda falo às vezes assim, em terceira pessoa: "A mamãe está chegando".
E eu vou pegar você, a gente vai no quarto, vou trocar a fralda, quando tá bem pequenininha, né. Então nesse momento de eu estou chegando, então eu vou deitar você aqui, assim, avisar o que que tá fazendo, esperar a fala, mas como você disse, eu acho que a gente tem que se sentir bem também. Se você está num momento que é mais silencioso, as suas mãos também estão falando. Se você está calma, o jeito que você toca no bracinho dele, e aí espontaneamente vai vir a fala, vai vir a resposta, vai vir essa conversa. Eu acho que é sempre bom estar olhando, mas a gente como mãe, a gente quer fazer tudo muito certinho, né, eu sei como é que é. Então, é bom saber e é bom tentar essa comunicação, mas é bom sentir para não porque você tem que continuar sendo a Mariana, Uhum, sabe, você uhum. achar o seu jeito de estar falando na troca, não sei se faz sentido, mas Sim, faz todo sentido. Amy Pickler ela escreveu o livro e para ela também na época, assim, até hoje eu acho revolucionário, né, mas foi muito difícil ela trazer toda essa abordagem sem colocar tudo muito no preto e no branco, né, porque como que você explica? É muito difícil. Mas aí no final ela falou: "Gente, eu não quero trazer dogmas, eu estou trazendo ideias e não é sobre fazer tudo o que eu estou falando, é vocês entenderem o espírito, a alma do ser com o bebê, e se um dia você fizer uma coisa diferente, não vai mudar tudo, principalmente como mãe, não. A gente como mãe, a gente acaba compensando muita coisa, né, em outros momentos e tudo, e tem momento que a gente realmente às vezes não sei, não tá no ânimo de falar muito, né. E como educadora e pedagoga eu já vejo isso de uma maneira um pouco diferente, eu acho que é bom a gente, às vezes, realmente poder desligar e não ficar pensando em tudo, assim, quero fazer tudo, assim, certinho, sabe. Sim, perfeito. Falou, né, das roupas, né, o que pode ajudar é ter roupas fáceis de vestir também, tanto confortável para os movimentos. Por exemplo, um bebê não vai precisar de uma jeans, de uma coisa que não deixa mexer direito, quanto, existe, por exemplo, esses bodezinhos que abre na frente, né, eles são mais fáceis do que os que passam pela cabeça. Então, assim, tudo que pode facilitar, trocar esse bebê de um jeito, mexer menos, e tá mais fácil para o bebê e para você, o pai vestindo, já também é uma ajuda. Não quer dizer que tem que ser sempre essa roupinha, mas se puder ter uma roupinha, assim, que é confortável, que é fácil de vestir, vai ajudar. No começo a gente só tinha desses e foi muito bom, tanto que ela estranhou muito quando já não tinha mais e tinha que passar pela cabecinha, foi uma coisa super super nova que ela teve que se adaptar primeiro. Então, assim, Uhum. qual roupa a gente coloca, né, para a roupa acaba ajudando também a ser um momento mais prazeroso, né, ali na hora da troca. Você citou o momento da troca, o momento da alimentação, da amamentação e do banho, né. O que também, não sei o quanto você já prestou atenção ou você já ouviu falar, mas, assim, a maneira que a gente pega o bebê, que a gente carrega o bebê, onde a gente deixa ele em todos esses outros momentos também é legal de estar pensando, né, como que a gente segura esse bebê? A gente segura esse bebê, se possível, com o colo muito bem apoiado, né, deitado. A gente não segurou a Vitória sempre deitada, às vezes ela estava um pouquinho mais em pezinho, assim, mas sempre muito bem apoiada no colo. Então, assim, como que é esse colo? Eu aviso esse bebê antes de estar pegando, eu aviso na hora que eu vou deixar deitado. Então esses momentos também são de cuidado, apesar de não ter um nome, né, mas como eu deixo o bebê num lugar, como eu saio desse lugar, como eu pego no colo, carrego no colo. Patrícia, um momento que eu acho difícil, meio aflitivo, é quando, vai haver troca de colo. Uhum, Por exemplo, se eu vou pegar na cama, eu tento pegar com todo jeitinho, tal. Mas, por exemplo, a hora que eu vou passar para o pai eu dou mamar e o pai que faz arrotar. Essa passagem, eu acho ela sempre desajeitada, o Chico sempre faz isso, fico, ai, uhum. provocando vertigem no neném, assim, mas, essa passagem ele fica com os bracinhos pendurados, eu morro de dó, mas a gente ainda não encontrou um jeito mais gostosinho Olha, de eu passar. acho que é muito normal, ó, 7 semanas, ele tá tão novinho, demorou tanto tempo pra aí a minha filha falava assim: "A mãe, mesmo se a mãe achar que ela é desajeitada, a mãe e o pai cuidam do neném, porque com o cuidado eles vão aperfeiçoando e vão ficar bons, porque se você dá para uma pessoa que faz perfeito,
o bebê não vai sentir bem no colo da mãe, entendeu? A gente, como mãe, a gente dá o melhor e a gente, com a experiência, 7 semanas é muito pequenininho, com a experiência a gente vai ficando melhor, né? Mas eu acho que o mais importante é cuidar da cabecinha o melhor possível. Ter a cabeça, porque a cabeça é muito pesada, né? Então, se ela tá ali sem apoio, acaba dando uma insegurança muito grande para o neném. Então, vocês estão Uhum, cuidando, assim, de estar pegando a cabecinha de um jeito bom, estar sempre bem apoiada, eu acho que o resto, uhum, lógico que é importante todo o corpo, né, mas pensar na cabeça eu acho que ajuda na hora de fazer a troca. tá. Eu fico em dúvida também quanto ao momento de arrotar, mas você já meio que respondeu o que você fazia, de deixar na verticalzinha, né? Porque o que eu li é que a gente nunca coloca o bebê numa posição que ele não conseguiria Uhum. chegar sozinho. Mas essa verticalzinha a gente que coloca, mas tudo bem, né? Sim, eu já vi foto que a educadora segurava o neném assim, ele olhava para ela e ele arrotava nessa posição assim. A Vitória no começo não precisava deixar arrotar, ela praticamente a gente nem tentava muito, porque não era uma questão. Chegou uma época que foi uma questão, que ela sempre precisava, e muitas vezes a gente só segurava ela num colo bem apoiado e ela mais em pezinho assim, e com a mão nas costas. A gente não balançou, não precisou fazer mais nada, e aí era suficiente, no nosso Uhum, caso. legal. E por fim, ainda no quesito troca, às vezes, se ele tá chorando, por exemplo, acordou de madrugada com fome, e aí começa Uhum, com berreiro, só que a gente vai trocar a fralda antes de dar o mamar para depois poder botar no bercinho de novo. uhum, E aí é uma troca de fralda com berreiro. É raro, uhum, mas acontece. Ele uhum, tá, quero sair daqui, a gente trocando. Aí a gente tenta fazer rapidinho. uhum, Aí não tem todo esse chamego na hora da troca, não. É meio uhum. tentar fazer rápido. Você já passou É, por algo eu entendo parecido? que Assim, vocês, não. é difícil, porque se for trocar a fralda depois, você vai acabar acordando o neném. Né? É, Não é fácil, não é fácil decidir. Mas uma coisa que, mesmo ele chorando, se vocês tentarem, assim, não ficar falando tudo, mas tentar, pelo menos nos gestos, transmitir uma calma, se for possível, né? Porque falando como sim. outra pessoa é muito fácil, mas na hora que você está no momento, eu sei como é que é quando a Vitória chorava, eu não conseguia ficar sempre muito calma, mas se for possível, porque acaba que a nossa calma vai também ajudar a acalmar ele, né. Daqui a pouco você vai mamar, a gente só vai trocar sua fralda, mas isso eu tô falando sem estar na situação, então você tem que ver se é possível Não, realmente, mas é assim, tá. né? Tá joia. Tá ótimo. Sim. E aí você tinha uma outra dúvida que antes de eu começar a comentar um pouco o que você falou, eu não sei se você já perdeu ou não perdeu a Ai, dúvida. mas dentro desse assunto dos cuidados, você acha que era ou Sim, não? Deixa sim, eu mas ver. Ah, bom, o banho é o seguinte, a gente comprou um oforozinho, né, aquele balde, uhum, achando que ia arrasar, que ia ficar mega relaxado, de volta ao útero. Ele detestou o ofurô, uhum, pelo menos até agora. uhum, Coloca ele esperneia, a gente até desistiu temporariamente. uhum, E por outro lado, ele curtiu, aparentemente curtiu mesmo, o banho de chuveiro, uhum, que para mim me parecia intuitivamente o menos assim, a ver com recém-nascido, né? uhum, Mas ele toma bem, banho com o pai e ele fica com a carinha boa, fica relaxadinho. Quando termina o banho, ele tá todo soltinho, ele uhum, gosta. Mas eu acabo nem participando muito dos banhos. Eu só recebo ele depois na toalha e vou trocar uhum, roupinha. uhum, E aí é o momento dos dois ali. Eu tô tentando também transmitir para o Guerra algumas inspirações que eu estou aprendendo, mas tentando também deixar ao máximo eles terem relação deles, assim, né? Porque uhum, senão eu não quero entrar numa coisa de ficar muito, ó, isso tem que fazer assim, isso. uhum. Aí, o banho dos dois eu deixo eles se divertirem e Sim. Mas o só que você pego falou eu achei depois. muito legal, porque você observa que ele está bem e que ele está relaxado depois, então parece ser realmente o banho que está dando super certo para vocês. É, A gente né? não tentou banho de chuveiro, a gente deu na banheira. E e aí a gente dava os 2 juntos, a Vitória ficava relaxada, mas a gente não era tão assim, pegar um bebezinho tão pequenininho, né, a gente não conseguia relaxar tanto, mas ela gostava também do banho, ela nunca reclamou não. Não, o Mas meu demorou pra pai, gente ficar com mais calmo, mais relaxado.
O meu pai fica assim: "Gente, ele é muito pequeno pra vocês darem banho de chuveiro, não pode. Vai entrar água no ouvido, vai não sei o quê". Mas a resposta dele é ótima, então a gente Uhum, falou: "Se o Chico tá gostando, tá tudo certo". Nunca uhum, teve dor de ouvido nem nada, uhum, tá funcionando. E de novo, aí o que rola ali dentro do chuveiro eu nem participo, assim, uhum, só recebo do lado de fora e pronto. aham. Tá, então dando certo a É princípio, né, legal se ele ele tá ter relaxadinho, tá tudo esses bem. momentos, né, do pai com o filho, muito bom. Ah, tem super, tem Uhum, bastante, assim. Aí a questão a hora do mamar, eu não sei se eu tenho uma dúvida específica. A minha dúvida com mamar não, eu tenho, é o seguinte, ele mamou, aí ele tá todo relaxadinho, começa a dormir. uhum, E aí tem o tal da arrotar, porque ele precisa arrotar, o Chico precisa. Aí eu fico morrendo de dó também, porque, sabe, ele embalou naquele fluxo de dormir no colinho, super bem apoiadinho. Ah, não, mas agora é hora de arrotar. E uhum, aí chamar o pai, trocar de colo, ficar na vertical. Daqui a pouco uhum, ele já tá dormindo de novo, mas eu acabo achando meio chato para ele, assim, ter que sair do soninho para ir para uma outra uhum. posição, para um outro colo, para rotar. Assim, no meu mundo ideal ele não precisaria rotar, mas ele precisa. Sim, mas ele realmente precisa desse arroto, mesmo agora no começo, você sente que ele precisa? Ah, então não Não, tem. ele precisa, claramente precisa, assim, Uhum, inclusive a vez que eu tentei não arrotar, não deu certo, foi uma experiência ruim, assim, então, paciência, né? Não é o que o neném tá pedindo ali na hora, mas precisa fazer, né? sim, sim, com certeza. Porque você no áudio, né, quando você entrou em contato e tal, você estava perguntando um pouquinho, né, o que que a gente já pode fazer e tal. Então eu estava pensando o que que é que a gente já faz, né, de 0 a 3 meses, e o que é que a gente não faz, porque eu acho que muitas vezes também é sobre o que a gente não faz, né. A gente, por exemplo, na abordagem, a gente não vai colocar a criança no tummy time. Você participou da masterclass e viu todo o movimento livre, né, a gente acredita que a criança de barriguinha para cima, ela vai no seu tempo, né, nesse ambiente que a gente vai preparar para ela, aprender tudo até ela conseguir andar, e acaba que muitos pediatras recomendam para treinar esse tummy time desde o primeiro dia de vida. Então, assim, na abordagem eu acho que é uma coisa, diferente do que a maioria conhece, que a gente não coloca no tummy time, né, a gente espera até essa criança descobrir as mãozinhas, para poder colocar no chão, ou talvez antes já experimentou um chão, mas para poder começar a oferecer um brinquedo, e realmente estar podendo desenvolver, né, a motricidade livre por si, né, no seu tempo. Eu não sei como é que é a questão para vocês do tummy time. Não, isso aí, quando vocês falaram para mim, já fixei, não tô fazendo e pronto. Que bom, você conseguiu confiar, assim. Mas, assim, se depois Sim. surgir, porque às vezes acaba que acaba talvez comparando, não sei, com outros bebês, não sei como é que vai ser com vocês, mas tem realmente os bebês são capazes e o tempo é muito diferente, eu não sei como é que vai ser o Chico, né, mas, a tabela ou essa que a gente conhece é muito diferente da escala Pikler, então no futuro você pode, se acontecer alguma dúvida, né, entrar em contato com a gente, ou mesmo tem literatura que descreve realmente como é o movimento, e tudo que vai acontecer depois. E eu achei tão interessante, porque, com a Vitória, mesmo depois que ela já tinha aprendido a virar de bruços, demorou muito até ela aprender a desvirar, a rolar e tudo, e eu continuei colocando ela sempre deitada no chão, de barriga de costas. Quando ela já sentava, às vezes ela me mostrava com o corpinho que às vezes ela já queria sentar, eu a sentava, mas assim, até ela fazer mais de 1 ano, eu ainda colocava ela deitadinha assim, então muitas vezes ela brincava deitada no chão, e ela tem um relacionamento com o chão que é muito lindo. Eu tenho uma foto de quando ela fez 1 ano, e quando ela fez 1 ano, ela tinha começado a engatinhar, a sentar e a se levantar, tudo no último mês antes de fazer 1 ano. Mas como o desenvolvimento motor livre, ele é bem contínuo no sentido de que as crianças vão continuar fazendo o que tinha antes também, não é assim, só porque eu aprendi a andar que eu vou andar agora o tempo todo. Então, eu tenho uma foto do aniversário de 1 ano dela que ela estava se arrastando no chão, deitada de barriga para baixo, assim, tipo,
Só que ela, Uhum. teoricamente, eu podia levantar, então é muito lindo de ver como que eles escolhem, né, onde fica e como ela se sentiu tão bem nesse chão, deitada assim de costas, até hoje às vezes ela ainda brinca deitada. Ela já está com 20 meses. Então, eu achei legal estar falando do Tummy Time, a gente também não usa, o tapete de atividades, que é muito recomendado, né, o paninho que você também conheceu, você falou até que alguém, costurou para vocês o paninho. É, a gente fez o lencinho, né, Sim. vermelho com as bolinhas brancas. Aí agora eu já vi, assim, que eu mostrando para ele, ele, opa, ficou Uhum. olhando um pouquinho, mas é só, né, ele ainda não tá pegando, não Sim, chegou a hora eu ainda. esperei para oferecer o paninho quando ela começou a pegar, assim, nas roupas, ela pegava quando tinha um paninho perto, e começou a descobrir a mãozinha, é muito lindo, né, quando a criança realmente tem esse tempo, essa oportunidade, porque a gente não está fazendo nada, igual você falou no começo, né, pegar um chocalho, chocalhar em frente à criança, fazer acaba que a criança tem o tempo de observar todo mundo, todo ao redor, que já é muito complexo tudo que acontece, todos os cheiros, todas as vozes, todas as luzes, o dia a dia que é diferente, está dentro, está fora. E aí descobre realmente a mãozinha, né, e eles ficam tanto tempo ali admirando até descobrir que a mão é deles e que realmente eles podem pegar alguma coisa. Uma coisa que eu achei legal, porque o Chico ainda não chegou nesse ponto, mas antes a mãozinha estava aqui, assim, né, ele deitava, Sim. a mão sacudindo, agora ele já faz assim. Uhum. Aí Eu ele falei: já "Bom, algum". consegue já está É, controlando mais, né, apesar de eles ainda não sa ele é alguma coisa ali, né, para eles ainda não é minha mão, né, mas é. já está conseguindo controlar mais, ele alguma hora ali ele vai perceber. Eu lembro que, no nosso caso, ela começou a virar, às vezes, um pouquinho já mais, assim, de lado, para ela realmente, ver a mão, né, podia colocar a mão, assim, para cima, mas foi mais pela lateral. Mas então a ideia seria, até ele estar com esse controle maior das mãos, a gente não precisa ficar oferecendo nada mesmo, Não, provavelmente. não tem necessidade. Assim, eu sei que, por Acho exemplo, muita gente gosta dessas figuras que tem os contrastes, esses livros e tudo. Assim, eu não acho que vai prejudicar o bebê, mas eu acho que não tem necessidade realmente, porque a gente sabe que ele vai conseguir focar mais, os kids eles vão conseguir enxergar melhor a gente. Isso vai acontecer a gente colocando um livro do lado ou não, e a gente acaba dando mais oportunidade para esse bebê tá interagindo com a realidade, com o mundo ali real, né, com a gente, com ele mesmo, a descobrir as mãozinhas. Então a gente optou por não a gente só introduziu o paninho quando a gente realmente observou esses sinais, e a Vitória foi uma criança que no chão ela não ficava muito tempo quando a gente colocou ela no começo. Às vezes era 5, 10 minutos, ela não ficava. E ela ficava muito bem no berço dela. E o berço dela era um colchão de 70 vezes 140, então era relativamente grande. E ali no berço, ela começou a brincar com o paninho muito mais do que no tatame mesmo. legal. Então a gente, às A vezes, para gente não ficar sempre carregando, né, aí às vezes a gente tirava ela desse chão e colocava ela no berço, e ela brincava muito no berço, e no chão ela ainda não se sentia muito bem. Tem que quando chegar a hora, vocês têm que ir observando e ver como que é ele. Tem criança que já ficou 1 hora no começo e tá tudo bem ali no chão, e tem criança que precisa de mais tempo. então, uma coisa que me parece que está acontecendo é assim, quando ele passa tempo livre com o pai ou com a avó, ele fica até 1 hora se divertindo, olhando as coisas. A gente tem um móvel montessoriano que a gente fez, que é com contrastes. Aí ele olha, fica olhando para a claridade, fica super na paz. Parece que quando sou eu que estou ali colocando ele, ele quer sair mais rápido, eu acho que porque quer voltar para o colo, eu acho que quando ele, não sei se eu estou errada, sabe? Hum, Mas me parece que quando ele sente meu cheiro, ouve minha voz, não sei se uhum. está travando de novo, Não, tô te mas ouvindo. ele acaba ficando menos tempo sozinho. Assim, ele Uhum, aceita menos tempo, não é sozinho, né? Mas assim, nesse momento tranquilo, assim, uhum. deitadinho. Já ouvi? Isso acontece ou não? Se não Ah, eu acho talvez. muito Tomara que não difícil, assim. seja o caso. Eu estou torcendo para não ser o caso, mas ocupada com isso.
Mas, qual que seria a preocupação? Você acha que tem alguma E na preocupação? minha presença ele quer realmente mais ficar no colo e menos no bercinho, assim, por Olha, a hora que conta chegar a hora própria, vendo da vídeos. brincadeira e do chão, ele vai brincar também, tá. Se for pensar 7 semanas ainda é É, tão novinho. quase um recém-nascido. Sim, sim. Nossa, ela É, ficava muito com a gente, assim, contato físico, né, do nosso lado, no nosso colo. Aqui a gente teve o privilégio, né, do o pai poder ficar também os primeiros 2 meses em casa, então era muito que ela ficava com a gente. E o pai da Vitória é alemão, não? é húngaro. É húngaro, porque o pai do Chico é alemão. Eu achei que Aham. talvez a gente tivesse isso em comum, já que você está em Berlim. É, livro em É, alemão, Picles, ele se interessar, existe muitos livros, acho que é a língua que tem mais olha, livro Picles é em alemão. que legal. Uhum. Mas ele também tirou férias, também Uhum. ficou um mês e meio, aí é ótimo, que já tem um vínculo assim que o Chico vai com ele, fica um bom Sim, é tempo. muito deveria ser assim para todo mundo, né, tanto a mãe precisa desse apoio, né, É, pra gente depois do parto ali tá podendo descansar também, quanto o vínculo do bebê com o pai. é. É. Mas aí a minha dúvida é a seguinte: é cedo para botar o Chico no chão e tudo mais, mas não vai demorar tanto para esse momento chegar. O que que você me recomenda de primeiros passos, assim? Então, eu vou ter o lencinho, eu vou ter um espaço com um chão firminho, assim, como que eu já vou me preparando para daqui a pouco poder começar essas Então, incursões dele olha, no chão? no a gente teve o tatame, né, você deve lembrar da aula, e nesse tatame a gente, no começo a gente colocava dá para enrolar uma toalha e fazer isso, ou essa almofada de amamentação que algumas pessoas têm, a gente fez tipo um arquinho assim em cima, e tinha o lencinho um lado e ela ficava lá no meio, porque, dependendo do espaço, do tamanho do quarto, é muita coisa ao redor e os bebês acabam se sentindo melhor quando tem menos estímulo. Então dá para, como o espaço do chão pode ser pequeno, né, colocou a almofada atrás, o neném tá deitadinho e tem 2 lencinhos. A gente tinha uma almofada menor e a gente colocava o lencinho em pezinho, assim, de um lado. Isso é E para fazer uma barreira visual mesmo, para ele ficar sim, menos estimulado aqui na lateral? uhum. Mas é uma questão de observação, tem bebê que você não coloca e eles vão se sentir bem. Eu acho que, assim, para o começo é legal, se vocês tiverem como, fazer, e se não vocês fazem e vê se ele está se sentindo bem, porque pode ser que ajude o bebê a se sentir melhor ainda, assim, menos estímulo, e o paninho, né, assim, na diagonal, em cima. E Uhum. pode ser que vai demorar muito até ele pegar o paninho, né, a gente fica, ah eu ficava, nossa, eu queria, assim, essa descoberta da mão, eu esperei muito, eu ficava observando quando que ela vai descobrir a mão, e é tão lindo quando elas descobrem, quanto tempo passa observando, e aí quando vai pegar o paninho, né. Então a gente fica um pouquinho ansiosa, mas alguma hora vai pegar o paninho, a Vitória amou o paninho, nossa, às vezes ela brincava meia hora com o paninho, sem exagerar mesmo, assim, muita diversão, esse paninho foram meses que foi o favorito aqui em casa. Porque o seu contato com a abordagem foi antes de ser mãe, Foi. então você já estava doida Foi para ver antes, e é interessante porque eu não tinha eu fiquei pensando, né, como foi os primeiros 3 meses. Para mim era a gente cuida para ela ter um dia a dia, né, que a gente não viajou, né, a gente decidiu ficar em casa, então ter um dia a dia que ela sabe o que que vai acontecer, a hora que a gente passeava, que a gente estava dentro, e ela passeava, a gente conseguiu ter um carrinho com uma bacia bem grandona, né, então ela passeava deitada, olhando pra gente, e e a gente não fez nada, assim, né, além de dar o banho, de dar o mamar, colocar pra dormir, sim, conversar com ela, não acontecia mais nada. E aí, sim. pra mim, foi muito assim, esse início de conhecer a mão, de colocar no chão, foi o momento de iniciar a minha observação da motricidade livre, que eu conhecia só na teoria. Eu sempre trabalhei com crianças mais de 1 ano, e nos grupos de oficina as crianças tinham mais de 9 meses, então foi a primeira vez que eu realmente
pude observar a motricidade livre desde o começo e foi muito bonito, está sendo ainda o processo de, vale muito a pena, assim, a qualidade desse movimento, como que influencia também a personalidade da criança, eu tenho certeza absoluta, assim, que eles têm uma confiança, eles conhecem o que que eles conseguem fazer, o que que não, se tá perigoso, se não tá. Hoje ela caiu na creche. E porque ela subiu num forninho de brincar, e aí tinha uma criança do lado, ela estava tentando assentar, e aí era muito pequena, ela nunca esteve lá em cima, e aí ela caiu. E ela caiu, só que assim, ela lógico que ela assustou, e a altura foi relativamente alta, mas ela caiu, e ela assustou mais do que ela machucou, porque ela sabe cair também. Assim, até a educadora falou: "Nossa, ela não bateu a cabeça, foi só as costas". Eu falei: "É, ela sabe cair". E é muito Uhum. interessante, né, que até para isso eu vejo essa qualidade e ela como ela se sente bem, como que ela entende o que está acontecendo, e Uhum. começa assim, né, a gente confiando, a gente esperando, a gente dando tempo, é um Uhum. caminho muito bonito. Muito. Hum, E é no chão mesmo, né, Patrícia? no É chão no mesmo, chão de madeira no e vai chão de chocar a família, madeira. né? Sim, Os vovós vão ficar arrepiados quando vai verem, chocar a mas família. No Brasil ficava todo mundo olhando pra gente assim, como assim, né, no chão. Mas aí na casa dos meus pais, eles têm um chão que é uma pedra gelada, e aí a gente colocou na época ela tinha começado a querer engatinhar, a sentar e a se levantar, né, que foi quando a gente chegou no Brasil, então ela ainda ficava muito no espaço que a gente preparava, ela ainda não se locom ela apesar dela já saber, ela não uhum. ficava saindo, assim, direto para se locomover para outros lugares. Então a gente preparou uma coberta, um edredom, e continuou firme, duro, e ela brincava ali nesse espaço, e super deu certo, mas meus pais já conheciam um pouco como a gente fazia aqui, né, mas se a gente ia em outros lugares, a gente colocava ela no chão, muita gente achava estranho. Mas quando você coloca um edredom, por exemplo, isso não fica escorregadio? Você tem que dar um jeito de prender nas pontas? Então, esse que a gente colocou, eu não lembro o que que se tinha um antiderrapante também, o que que era, eu não sei o que que foi que a gente colocou ali no chão, teria que perguntar para ela de novo, que realmente não deslizou. A gente tem, por Uhum. exemplo, quando a gente foi na casa dos avós, eles também tinham chão de pedra. E aí a gente colocou aqui você compra realmente é um tapete bem fininho, que ele meio que gruda no chão e o cobertor gruda nele. E aí esse edredom que também era fininho, então a gente simplesmente era como se fosse um pano que não se move no chão. E aí a Uhum. gente tinha um pouquinho de não sei, no começo realmente, né, colocar no chão a gente fica um pouco assim, e por ser o chão de pedra também, ela estava aprendendo a virar e desvirar, então, assim, às vezes pode acontecer ainda de bater a cabecinha, então eu me sentia melhor com esse edredom. Então Hum. a gente conseguiu esse antiderrapante com esse edredom e ficou firme, não escorregava, porque é importante não estar escorregando, né. Uhum. Tá ótimo. Deixa eu ver aqui no meu caderninho se eu anotei alguma dúvida que a gente não conversou. Eu tinha anotado as principais aqui. Cadê elas? Uma dúvida é assim, se tudo bem a gente ter mais de um espaço na casa para deixar aí, ou se seria ideal ser todo dia o mesmo espaço, porque eu estou querendo ter o quarto e a sala, e Uhum. variar, ou se tudo bem ter 2 ambientes, ou se idealmente a gente vai focar em um mesmo, assim. Qual que seria a motivação de ter 2? Primeiro porque o quarto é muito pequenininho, eu Uhum, acho que nas primeiras semanas ou meses vai satisfazer, mas daqui a pouco vai ficar restrito, e aí a sala é uhum, maior. uhum, E só que o quarto, assim, a gente está, né, eu fiz um projeto, eu sou arquiteta, fiz um projetinho montessoriano, a cama é baixinha, a estante é baixinha, tá tudo pensadinho, então é um ambiente que eu quero, assim, uhum, eu acho que ele vai sentir bem, é o lugar dele, né, as coisinhas dele e tal. E a sala para estar com a gente, porque aqui no quarto dele, justamente por ser pequenininho, vai ser uhum, o adulto sentado na poltrona e ele. uhum. Na sala eu acho que vai poder estar mais perto da família e tudo mais, assim, dos outros membros familiares, mas com Sim. segurança, né, sem a gente ter que ficar Uhum, que a gente vai conseguir colocar uma cerquinha na sala de um modo que ele
que a gente não seja seguro, né, que ele Sim, possa sim. explorar sem Então, problema nenhum. normalmente se fala em manter lugares fixos, né, no caso ter um lugar, mas eu acho que se o lugar é sempre preparado para ele pode conhecer 2 lugares também. E aí é sobre a comunicação e a fala, né, a gente vai no seu quarto, você pode brincar lá, a gente está na sala, porque é importante ele estar vendo vocês, ou no mínimo ouvindo, né, se você vai ele está no quartinho, você quer buscar alguma coisa, ele ainda te escuta, a porta está aberta. Então eu acho que tudo bem, a Vitória também tinha no começo, a gente colocava ela ou na cama ou no tatame, que era na sala, principalmente por isso, porque a sala de todos os cômodos praticamente a gente estava conectado com a sala, no apartamento antigo. Mas no quarto dela, quando a gente começou a usar mais para ela dormir e tudo, também tinha um espaço. Então tinha horas que fazia sentido eu estar no quarto dela, então ela também teve o quarto dela. Quando ela era menorzinha, a gente estava praticamente sempre na sala, alguma hora a gente começou a ficar em 2 lugares. Eu acho que é tranquilo. Mas quando você diz preparar o ambiente, é assim, o que é preparar o ambiente, então? É estar com os Então, brinquedinhos? tá os brinquedinhos, né, tá o lugar que você vai deitar ele, na hora que deitar, se não tiver preparado ainda, dá para colocar no começo um, depois você vai ter 2, 3, não sei, deixar os brinquedinhos Uhum. lá. É isso que seria preparar o Sim. ambiente. Tá, então tá bom. Hum. Ah, tá. Última dúvida, assim, questão de música. Vocês têm você colocava para Vitória de vez em quando uma musiquinha ou não sei se a pergunta faz muito sentido, mas é uma dúvida aí que A surgiu. gente, acho que é muito individual, se faz sentido para vocês, por que não? Eu escuto muita música, tanto que nos vídeos que eu coloco, muitas vezes tem rádio tocando atrás, é sempre música diferente. Teve uma época que, na hora que ela ia descansar, eu ouvia muito Maria Gadu. Hoje em dia Maria Gadu para ela é dormir. Pois é, isso é bom, eu acho que isso deve ser bom Ela ter um. super conectou Maria Gadu com sono. Mas, a gente escuta, a gente gosta de ouvir música e a gente ouviu música e teve momento que no começo, que às vezes ela deitava depois de mamar e ela ficava na caminha, teve época que ela dormia assim, e aí teve época que eu coloquei também uma musiquinha, mas não virou um ritual. Eu acho que vocês vão ter que ir testando aí para vocês mesmo. Uhum, não é um super estímulo nem nada do tipo, não, né? Tem bom senso e sentir Sim, aqui, sim. né, nosso ambiente. É. É. E é muito do que, assim, o que que faz bem pra gente também, né, se para você uma música ali também te deixa talvez mais calma e relaxada, então todo mundo vai ganhar com isso, né, às vezes a gente pode decidir mais, assim, pela gente também, né, não só pelo bebê. Essa é uma boa dica. É, tem que ter o É. equilíbrio, lógico, a gente é o adulto, a gente que é responsável e tudo, mas Não, a mas gente não pode parar de deixar de pensar na gente também, né. é, não, É, esse é uma armadilhazinha, principalmente desse começo, né? Eu acho que dá vontade de fazer tudo só pensando no bebê, mas é sim, importante mas os sim. adultos estarem bem, com certeza. Do que eu anotei, assim, acho que a gente passou pelos pontos todos, assim, do que eu anotei das dúvidas, né? Que eu fui pensando Uhum, esses dias desde que a gente se falou pelo Instagram. sim. É, você tinha no início, acho que você tinha formulado, se tem alguma dica, né, mas você mesmo disse: não tem como resumir a dicas e tudo". É Pra mim, a essência é muito sobre não o que que a gente faz, mas como a gente faz. Eu penso muito nisso, porque não é sobre, por exemplo, o paninho, vai ser como oferecer o paninho, sabe, é sempre muito ali. Não é você está falando com o bebê, mas como você está falando com o bebê? Está fazendo sentido? Eu sempre gosto de pensar muito nesse como que as coisas acontecem. É igual na motricidade livre, o bebê está sentando, mas como? É o bebê que está sentando mesmo, ele que conquistou, ou alguém colocou e ele está conseguindo manter a posição?
como, assim, para mim é muito isso, a abordagem, é muito a essência de como que é o processo, como que acontece, como que a gente está fazendo, e talvez, não sei, sempre estar pensando um pouquinho nesse como pode também ajudar em geral, assim, também, né. Perfeito. Eu acho que é isso aí. É por isso que eu vi quando eu te perguntei assim: "Ah, é que eu queria umas dicas, mas eu sei que dica é uma palavra horrível, porque a dica está focada no quê, né?" E É. realmente acho que É, e porque não vai é por funcionar isso para que todo ela mundo, né, se a gente falar assim: "Ah, você vai é, colocar o bebê com 3 meses no chão", mas assim, não é assim. Normalmente tem bebê que é de 2 a 3 meses, você tem que sentir, ver os sinais, você vai ter que observar. A Vitória já tinha os sinais, mas o chão para ela ainda não ficava de boa muito tempo. Então, assim, é muito a gente está o tempo todo observando, lendo os sinais e tomando as decisões, né, muito sobre por isso que é difícil a dica, porque não é sobre o que a gente está fazendo, né. E tem que fazer uhum, sentido para você e para o pai dele também, tem que fazer sentido para vocês. Porque se não fazer sentido, eu lembro é um exemplo, assim, muito diferente dessa idade, mas tem o ateliê da Uta, aqui em Berlim, da Uta Strupp, lá tem um triângulo com uma rampa. E ela tem um texto para os pais de, como se comportar quando estiver ali, deixar a criança estar brincando, estar mais observando. E se a criança está precisando de ajuda, eu não lembro mais como está formulado, mas assim, o pai leu o texto e não foi alguém conversando com ele, ele leu meio rapidinho e tudo. Aí eu observei a situação que esse bebê estava querendo a ajuda do pai e o pai não estava dando ajuda. E eu acho que o pai quis seguir ali, olha, não posso, ele entendeu que é melhor deixar a criança, só que ele provavelmente ele nunca foi assim até o dia de hoje, e a criança estava sem entender o que estava acontecendo. Então, assim, é muito tem que estar fazendo sentido para todo mundo ali, né. Então, nesse caso, e agora, né, como que faz? Aí, então, assim, você pode tem vários jeitos de lidar com essa situação, mas, assim, deu para ver como que não fez sentido ali para esse pai e para essa criança, esse pai uhum, começar a agir de uma maneira diferente. Lógico, se esse pai entender, decidir, ele vai ter um caminho que ele vai poder percorrer, mas naquele momento ali não fazia sentido. sim. E a Vitória, por exemplo, ela nem a gente está no parquinho, ela vê um escorregador, ela nem pensa em tentar me pedir ajuda, porque para ela é tão óbvio que é ela que vai subir, que é ela que vai descer, que é muito óbvio. E ao mesmo tempo, tem vezes que ela dá a mão e quer que eu ande junto com ela, mas a gente tá simplesmente andando junto, né, assim, ela já anda já faz muito tempo e tudo, né. No começo eu lembro que a educadora, quando a gente foi visitar a creche, ela fazia pouco tempo que a Vitória andava e ela ainda engatinhava muito e tal. E a educadora foi dar a mão pra ela, a Vitória ficou olhando pra ela, tipo assim, hã? Ela não aceitou a mão, ela ficou olhando: "O que você quer de mim?" E a primeira vez que a gente andou de mão dada, ela achou muito engraçado, que é uma coisa que nunca tinha acontecido, né, como assim a gente vai andar Uhum. agora juntas? Bom. É. Ai, isso tem a ver também, mas às vezes eu fico pensando no tanto de presente que o Chico vai ganhar, que eu vou achar uns presentes nada a ver. Uhum. Você fez uma política de avisar seus amigos e familiares, assim, porque eu fico só imaginando ele ganhando uns presentes gigantes de plástico que fazem barulho, que tem motorzinho e que a gente Uhum. É não vai muito querer que ele difícil, brinque com né. isso. E assim, eu fico pensando, se a pessoa oferecer direto para ele, e ele vê, e depois esse brinquedo sumir, ele vai ficar muito frustrado. Então, idealmente seria melhor ele não ganhar isso, mas para isso eu Hã, vou ter que conversar com as não pessoas. necessariamente, assim, por exemplo, ó, dar um exemplo a gente foi no verão do ano passado na Hungria, a Vitória tinha um pouquinho mais de 1 ano, e ela ganhou alguns presentes, e são familiares da família do meu companheiro, e a gente não falou nada para os assim, os pais até que já entendem um pouco, e eles perguntam o que que a Vitória quer, e a gente fala, mas as outras pessoas, as roupas que eles dão às vezes, os brinquedos, assim, mas a gente aceita, né, a gente agradece tudo. E aí a Vitória, eu deixei alguns brinquedos, alguns eu já tinha guardado na mala, e alguns ficaram lá. E ela era uma torre que eu até mostrei numa live, é uma torre que só cabe, assim, tipo, o rissinho com o rissinho, quadradinho no quadradinho e tudo encaixa. Então, assim, super motivou a avó a tentar ensinar ela 1000 coisas.
Ela ficou ali na interação com a avó, mas eu sabia que a gente está indo embora daqui 2 dias, que tudo bem. Então aqui eu deixei o brinquedo um pouco, só que eu ofereci ele aberto, no caso eu não fiquei brincando com ela. Então ela realmente, às vezes colocava coisa dentro, tirava, e eu guardei o brinquedo no armário e tá lá no armário, ela não vê o brinquedo. Então foi assim que eu lidei com esse um presente. Teve outros que a gente nunca deu para ela, mas ela era muito pequenininha, né, quando ela ficar mais velha vai ser Exato. Se mais alguém dá complicado. direto para ela e depois você fala não, vai ser um problema, Eu eu acho assim, com as acho. pessoas que vocês têm mais intimidade, vale a pena falar, mas quem não tem vai ter que depois a cada brinquedo decidir o que fazer com o brinquedo, porque Caso a caso. cada caso é um É, caso. Porque às vezes é. é difícil, né, é muito difícil. Não, meu pai deu para o outro neto menino dele, gente, um carrinho com motor, que o neném, a criança pequenininha, sentava dentro e dirigia. Deus do céu, É bom, não assim, quero esse talvez, que carrinho. ainda mais que você falou seu pai, né, então, assim, é uma pessoa que tem mais proximidade, então, nesse caso, fala: "Nossa, a gente deseja, sei lá, uma caixa de engatinhar, e é muito caro, vamos juntar todo mundo aqui e comprar", não sei, né, mais nesse sentido Caixa de de engatinhar, eu vou olhar, não tem sei. esses caixotes, né, na verdade, a gente tem aqui o triângulo, o pickle, com a rampa, que a gente deu de 1 ano, mas antes a gente deu esse caixote com as rampinhas. E eu falo Ah, que, ó, em sei. comparação com o triângulo e esse ela usa mais até hoje. Então, assim, se for ter que escolher entre um e outro, eu ainda acabo recomendando mais esse do que o triângulo, apesar do triângulo eu também gostar muito dele. Também tem as vantagens, né, mas às vezes a gente não tem nem o dinheiro nem o espaço de ter tudo, então esse caixote ele é ótimo. Isso é uma boa estratégia, né, ter umas ideias do que você quer Sim, para dar a dica para a pessoa. Aí a dica é boa, aí a dica funciona. então. Tipo assim, é que a gente falou, né, Nesse aquela hora. sentido a dica realmente Nesse sentido, funciona. a E dica também a vai gente tá bem. lidando com adulto, né, a gente não é lidando com o bebê, e com adulto é um pouco diferente. É, É. maravilha. E tem pessoas que já conhecem, né, então às vezes pergunta, e mesmo assim, por exemplo, bichinho de pelúcia, gente, a gente ganhou tanto bichinho, o problema é que a Vitória gosta de todos os bichinhos. E aí eu consegui esses dias, eu guardei metade dos bichinhos numa mala que ela tem de brincar, e às vezes a gente troca uns pelos outros, sabe, porque senão tem mais de 30 bichos Sim, em casa. sim. O Chico tem a irmã, a Isabela, de 12 anos, que é minha enteada. E a gente mudou de apartamento, mudou de quarto, e ela justamente viu ali a oportunidade de abrir mão de um monte de bichinho de pelúcia, mas ela não quer desapegar totalmente. Então, qual que é a estratégia? Dá para o Chico um- uma coleção de 30 bichinhos, que eu ainda estou vendo como é que a gente vai Tem que manejar esses realmente ver. No bichinhos. momento a gente ainda tem muitos. Eu estou tentando ver quais são os preferidos, mas acaba que ela brinca com praticamente todos, então Uhum. não é muito simples. Eu tenho um artigo que eu posso te mostrar ainda umas fotos, que é Uhum. sobre a linguagem da mão da educadora, do adulto. É Hum. em um livro em alemão, Uhum. e é só falando sobre como quando eu estava no instituto estagiando, uma professora Pickler me falou: "Você quando você estiver observando um dia, observe a mão das educadoras". E aí eu observei a mão, e é muito interessante, porque a mão fala muita coisa, né, como a gente tá deixando a oportunidade da criança fazer, a gente tá pegando ou pedindo, a gente tá com a mão os com a força ou sem força, então, assim, a mão fala muito, principalmente agora com um bebê tão pequeno. Eu acho que até como adulto a gente sente, né, mas eu acho que esse bebê pequenininho aí ainda tem uma força maior, né, de como tá a nossa mão. E aí tem umas fotos muito lindas, aí quando você falou da hora da troca de fralda, olha aqui nas perninhas como ela fez, tá vendo? Mais ou menos, ela tá virando de ladinho, né? Ela É levanta isso? a perninha, mas aí ela coloca a Hum, mãozinha dela assim, ó, em vez de levantar assim, ela coloca hum. com a mão, ela levanta as perninhas. Eu acho Deixa eu muito ver de tentar novo. colocar mais de perto. Ah, tá, tá. Aí Uhum. aqui você vê a mão, ela tá segurando a cabecinha com uma mão e com a outra ela tá limpando o rosto.
Uhum. Aí tem a mão aqui, ó, ela tá falando que já tá pronto e pode vir. Uhum. Então ela tá com a mão esperando a criança vir até ela, né, porque a gente tem Sim. como já pegar, né, mas a gente tem como oferecer É, essa mão e tá esperando um sinal da criança. Muito cedo a Vitória já mostrava que ela tá pronta, com sinais. Hoje em dia, se alguém fala alguma coisa para ela e ela não quer, ela pega a mão da pessoa e faz assim, ó. muito bom. E aí tem a mão que está pedindo algo que a criança tem, uma ela está pedindo algo, a outra a criança está se vestindo e ela está olhando, quer ver? Essa criança está se vestindo e Uhum. ela está lá pronta para ajudar se precisar. Sim, sim. Essa daqui, a criança acho que está dando algo para ela. Aham. É, são umas mãos muito delicadas, né, um gesto Muito muito levinho, assim, né. Muito delicada. A última ela tá oferecendo uma comida e a criança tá pegando do prato. Você estagiou lá, você falou? Sim, eu fiz tipo aqui na Alemanha você pode estudar para ser pedagoga, mas também existe um curso, tipo um curso técnico de 3 anos, foi o que eu fiz. E aí, durante esses 3 anos, eu tive a oportunidade de estar fazendo um estágio em algum país da União Europeia. E na época eu tinha conhecido a pedagogia, a abordagem, por um vídeo, uma troca de fralda. E quando eu vi, eu falei: "Gente, eu preciso conhecer esse lugar. Como eles tratam a criança, como que respeito a esse tipo, o que está acontecendo nesse lugar, como que eles trabalham". E aí eu fiquei, assim, encantada desde esse vídeo. E aí eu descobri, né, que lá era na época, eles tinham acabado, acho que, de desfazer do orfanato, fazia o quê? Pouquíssimo tempo e tinham começado o trabalho da creche. E, aí eu não sabia com quem entrar em contato. Anyway, de algum jeito eu consegui, e aí eu fiquei lá por 7 meses antes de terminar. Olha, Então eu observava 7 nos meses você ficou lá. 7 meses, eu observava nos grupos, né, na creche, observei nas oficinas para os pais. Pude também guiar uma oficina como outra pedagoga, foram 8 encontros, e pude participar dos cursos que teve em alemão, né, eu fiz 5 cursos quando estava lá, e aí teve pessoas visitando, e aí eles tinham a troca, né, depois para o que observou, então eu participei de várias coisas, assim, durante esse estágio, e foi uma Meu experiência Deus, muito legal. 7 meses, que maravilha. Pois é, o que foi interessante foi que, mais ou menos na metade, eu fui em um dia, na metade do estágio, depois de 2, 3 meses, eu fui em uma creche não Pickler, observar. Aí você ficou E foi muito assim, porque já tinha virado, assim, meu olhar já tinha transformado há muito tempo e para mim a realidade ali já era outra, né. E eu ainda sim. não tinha trabalhado muito com crianças, eu sabia da minha experiência, na Irlanda também foi bem diferente, como cuidavam das crianças e tudo, que eu fui au pair 1 ano, mas, tá na creche, assim, você acaba vendo muitos detalhes mesmo, como que é diferente o estar com as crianças. E aí eu vi que realmente meu olhar agora não tem mais volta, já Sem já é o volta, é. Ai, que maravilha. hum. Ainda para gente leigo, assim, o acesso ainda é bem restrito, né, mas vocês, pessoas como você estão Então, popularizando isso, eu assim, né. tento trazer bastante, o máximo que eu posso, assim, eu não tenho uma frequência, às vezes eu tenho uma frequência maior, às vezes menor, mas eu acho importante ter esse conteúdo para acessar o máximo de pessoas possíveis e o mais prático possível, né, e lógico, teve a aula, a gente está montando um curso, vão ter coisas que as pessoas podem acessar comprando, mas mesmo acessar, assim, gratuitamente um conteúdo assim, é importante ter também as pessoas trazendo, né, porque eh, todo mundo sai ganhando, né, se a gente consegue inspirar mais E gente. é louco pensar como que é uma abordagem que é tão, como é que eu posso dizer? Nossa, não sei nem como é que fala, né, sempre foge muita palavra, né, na hora de falar sobre essa abordagem, mas
como que ainda pode ser tão a exceção e não a regra, né? Coisas que deveriam ser a base mesmo, né, do nosso relacionamento Sim. com as Eu também crianças. me pergunto muito, mas eu fico pensando assim, muitas vezes as escolas, principalmente no Brasil, né, assim, o jeito de enxergar essa criança é muito diferente, tem que mudar esse olhar, porque você a maioria acaba achando o adulto é o que tem que ensinar, a criança aprende só do adulto, não conhece realmente o que que tem que oferecer, assim, que pode desenvolver livre na motricidade, que a brincadeira livre você já aprende tudo que você precisa aprender na brincadeira. E como que é esse contato com essa criança, então, assim, talvez faltam exemplos, não sei o que que é, mas realmente é triste pensar que é a super exceção, Super exceção, mas é o realmente. que você está falando, a origem disso está no olhar, né? Hum, Então, é um trabalho muito mais sistêmico, é uma coisa muito mais sim, profunda, né, do que essa questão de uma abordagem, é a questão cultural mesmo de como a gente enxerga os bebês, sim. né? Eu lembro que no meu primeiro trabalho, a instituição queria que eu trabalhasse inspirada na abordagem, e eles me deram toda a liberdade ali de criar o dia a dia, a sala e tudo. Só que os pais estavam pedindo: "Mas por que que vocês não estão assim, por que que a sua brincadeira livre não é suficiente, vocês têm que fazer mais coisa?" Aí a gente fez uma reunião com os pais, e a gente filmava as crianças brincando, né. Então a gente fez um vídeo e categorizou tudo que as crianças fazem. E esse grupo foi tão interessante que eles faziam até teatro. Tinha uma escadinha que você pode virar ela é tipo um balanço, que a gente deixava ela como escadinha, então tinha um menininho que ele gostava de subir lá e ele cantava. E as outras crianças buscavam as cadeirinhas e assistiam. Então, assim, tinha isso. Aí tinha também toda a coisa de categorizar material por tamanho, como eles brincavam com todas as coisas, assim, é o peso, não é o peso, é junto, não é junto, muita criatividade, coisa que a gente nunca vai ter ideia, então a gente fez esse vídeo, então tinha sempre o título e vários exemplos, então os pais viam as crianças e aí depois dessa reunião a gente não teve mais problema, mas toda vez que vem pais novos, você tem que fazer um trabalho parecido, que eles falam: "Mas isso eles que tiveram a ideia de brincar?" A gente falou: "Sim, eles que tiveram a ideia, né". Então depois mas foi um trabalho a gente convencer eles que tá tudo bem, só brincadeira livre. É. Eles pensam, não, a gente vai pagar a pedagoga que fez estágio no exterior para deixar o menino no chão e não No conduzir a chão, não brincadeira? Não. conduzir, exatamente. Tem criança realmente que chega e que às vezes não brinca, porque não conhece de casa. Isso realmente existe, mas até essa criança, no tempo dela, você confiando, você tendo uma boa relação com ela, ela também chegou a brincar, então assim, mas isso também depende, né, a pedagoga tem que ter uma confiança muito grande para que isso vai acontecer, enfim, Uhum. é um trabalho que a gente tem que fazer com a sociedade toda, né, as famílias, É. os educadores. Mas Uhum. quanto mais gente colocando em prática porque, lembrei agora que a Amy Pickler, quando trabalhava com famílias, que ela começou testando em casa, né, que viu que a motricidade livre, realmente, as crianças são capazes. Depois ela trabalhou com mais 100 famílias acompanhando, e no começo ela tinha um contrato com as famílias. Ela falava o que que podia fazer, e era tudo assim: "Não pode fazer isso, tem que fazer assim", e as famílias tinham que confiar. Só que com o passar do tempo, você observando, você acaba super confiando e você não consegue imaginar outra coisa, porque você vê os benefícios no seu bebê. Você vê um bebê tranquilo, um bebê feliz, um bebê que gosta de brincar, que aprende por si, como que ele fica feliz. Então você acaba vendo tudo isso que você não vê necessidade de. E é muito interessante que ela foi pelo oposto, né? Ela meio que ditou como que tem que ser, mas aí os pais realmente continuavam e queriam fazer assim. Na época ela foi o termo como que ela achou, né, de fazer possível. E assim,
E qual que seria uma vantagem, por exemplo? Eu vou esperar o meu neném sentar no tempo dele versus eu vou botar uma cadeirinha e vou botar ele sentadinho e vou antecipar aí 2, 3 meses esse sentar. O que que isso vai representar para ele? Então, pensa bem, olha, um bebê que não tem a musculatura para poder ficar sentado, o que que vai acontecer? Você vai colocar ele numa situação que ele vai se sentir inseguro, que ele assim, o que acontece? Muita criança acaba conseguindo assentar, mas não sabe sair da posição sozinha, ou seja, ainda está com perigo, porque pode cair. Então, às vezes, não sabe nem cair dessa tensão e não consegue brincar, porque ela tem que o tempo todo manter uma posição que ela não consegue ficar. Então, tem muita criança que você coloca sentada que ela não brinca. Todo mundo, a maioria dos pedagogos devem conhecer crianças assim, que a criança fica sentada mantendo a posição, ou ela vai pegar um objeto, mas assim, a desenvoltura de como é conquistar esse sentar, tá sempre sentindo bem. E os sentar, eles ficam 2 minutos, 2 minutos e meio, já estão trocando, apesar de estar super ali concentrados na brincadeira e focados, eles estão sempre em movimento, né? É o normal, não é normal a gente ficar só sentado, ou só em Uhum. pé, ou só. Ninguém quer ficar só É. de. A gente também fica se mexendo aqui na cadeira enquanto está falando. É, então, assim, eu não consigo ver vantagem. Eu acho que muita gente coloca sentado porque acha que esse é o jeito que o bebê vai aprender, ou porque já ouviu Uhum. falar que tem que sentar com 4 meses. Eu não acho que alguém coloca porque fala, não, isso aqui. Eu não sei, eu acho que é porque não conhece a outra maneira, realmente. As pessoas colocam o sentado por não conhecer, eu acho. E acabam tendo muito mais trabalho, né? Tipo, Sim. não é bom para a criança e dá mais trabalho ainda Sim, para a criança o fica cuidador. totalmente dependente de você, porque você não pode, a não ser que seja numa cadeirinha que está presa, né? A criança vai ficar assim, mas vai É, conseguir, não vai cair. Mas se você colocar com almofadas, você vai ter que tentar proteger de algum jeito. Então, existe até coisa de colocar na cabeça para se a criança cair e não bater a cabeça, né? Existe até eu isso. vi recentemente, o Instagram me ofereceu um artifício para colocar na Sim. cabeça da criança. Então, Uhum. realmente, não tem vantagem nenhuma. E o tummy time que eu vejo muito é que os pais colocam, porque todo mundo fala que tem que colocar, porque vai treinar o músculo, porque é importante para isso, para aquilo. A criança não gosta e eles tentam aprender jeitos de forçar o tummy time, porque cada dia só um pouquinho, mas aí tem vários jeitos de colocar ou distrair com algum objeto. Mas o que que a criança está ganhando com isso? Né? Mas a gente acaba que as pessoas fazem porque elas acham que essa é a maneira. É, É o que eu penso. é. Uhum. Hum. O tummy time é ainda mais complexo, assim, do que o sentar, eu acho, porque tem as pesquisas, né, que se você analisar realmente as pesquisas, elas são muito ambivalentes, o que elas falam, mas foi comprovado que as crianças, às vezes, andaram um pouco mais rápido que as outras, mas pularam várias etapas que são importantes, e realmente, qual que é a vantagem de andar primeiro? Se a gente É. voltar ao como é e não o que é. Ah, eu já ando. Sim, mas como você anda? Assim, É mais para questão dos pais, né? Os pais é que querem, na comparação com as outras pessoas, ah, meu filho andou, ah, meu filho não demorou a andar. Acho que deve ser uhum. uma coisa assim. Eu acho que a qualidade às vezes nem é observada também, né? Com qual qualidade que meu É, filho anda, não é muito sobre já tá andando, já sentou, já. é. Hum. Ou ficar com vergonha se está demorando para andar, se está demorando para Uhum. sentar, vai dando uma aflição, vai ter uma Sim, coisa errada, precisa sentar logo. Não sei. sim. Mas é um bom jeito de pensar, né? Qual que é a diferença de sentar e ser sentado? Hum. É bom, só na formulação da frase que você fez agora, eu acho que já tem tanta chave, né? Sim, Sentar, que é a diferença entre ser sujeito e estar sujeito, né? sim, Só sim, muda o verbo ali, mas muda tudo, né? total. E é muito Uhum. bonito esse processo do sentar, né? Eu fiz até um post lá com as fotos e tudo, é muito lindo. E como que precisa de passar por todas essas etapas para poder ter a, a força e assentar realmente, né? Como eles assentam. Eu penso assim,
como a criança que desenvolve na motricidade livre provavelmente não vai ter esses problemas de dor de coluna ou sei lá o quê, porque eles conhecem o corpo e é tudo muito no tempo da criança, quando está pronto, que é muito orgânico, muito saudável, muito não sei, eu acho que eu acho, né, não sei se já tem pesquisas que mostram isso, que essas crianças também têm menos problemas de dores e tudo mais. E como você chegou à nossa aula? Nossa, eu acho que o Instagram que me ofereceu. Aham, Acho que apareceu, foi alguma coisa de algoritmo, eu acho. foi? É sempre interessante Eu para a gente saber acho, eu não como tenho certeza. Ou eu fiquei dando uma fuçada em coisa de pickler que eu fui achando no Instagram e achei uhum, vocês, não lembro, sinceramente. uhum. Foi interessante que tinha uma ex-colega minha de faculdade no curso lá, tá? Fazia anos que eu não vi, ela Ah, estava é? lá. Ah, Uma que filhinha legal. pequenininha também, foi muito legal reencontrar nesse contexto. Que legal, a gente acabou nem oferecendo de novo, porque a gente sentiu que a gente precisa, a gente tem muito material, então a gente meio que estamos fazendo várias aulas e para montar um curso mesmo, sabe? Mais Sim, que dá para entrar mais em detalhes, que dá para ter encontros, para tirar dúvidas e realmente aprofundar mais. Vamos ver, não sei se eu já gostei bastante daquele formato, acho que já dá para ter uma boa ideia, né, de como é o desenvolvimento. não. Mas E é muito inspirador, né? Você vê ele e você fala, nossa, realmente existe um jeito, assim, muito legal. uhum, é. Eu E aí acho que vai ele me abre contando, portas, então. assim, de interesse, assim, para quem assiste. Uhum. É legal porque tem realmente o bebê ali em prática, né? Porque a gente está conversando na teoria, É, sem estar vendo ali o bebê, é diferente. Que eu falo, o bebê é capaz, mas assim, o bebê é capaz, mas como que é que acontece esse processo? Quais são os detalhes? Porque vocês é. viram, né, como os bebês estão brincando, como que é o ambiente. Acaba que mesmo se a gente falar sobre todos os temas, já dá para ter Uhum. muitas impressões da prática, né, da realidade. É, muito bom. É. Então, vamos terminar, né? Tá gostoso a Ah, conversa, mas você tem aí o é, Chico, tem a Vitória, tem que ver o que tá é, acontecendo aqui. tá ótimo. Vou descobrir se eles já voltaram do parque ou não. Devem ter voltado. O Chico vai voltar com fome, isso eu sei. É. Patrícia, muito obrigada. Adorei conversar com você, já me ajudou um monte. Agora, aqui, ó, acabei de ouvir o chorinho. Ah, tá. Com muito Fominha prazer, chegou, viu? mas Foi gostei muito. gostoso falar Obrigada. com você. Tudo de bom para vocês. Vai mandando notícias. Como é que Pra vocês estão? vocês. Tá bom? Tá ótimo. Vou Então tá. continuar te acompanhando lá e acompanhando a adaptação da Vitória. Sim, eu tenho que postar hoje de noite como foi. Até mais então. Obrigada, viu? Um abraço. Tudo de bom. Abraço. Tchau. Tchau.